Salve, salve galera! Seja bem-vindo aqui a mais uma aula de informática na Nova Concursos. Sou o professor Fábio Augusto, nós estamos aqui para desbravatar o edital da Polícia Rodoviária Federal em informática. Você que prestou o concurso da PF, né, da Polícia Federal, para agente, para escrivão, você viu que informática foi uma das matérias bem cobradas pelo CESP e ali você teve 36 questões que abordavam ali assuntos que a maioria de vocês nunca ouviu falar a respeito, né? E para surpresa, a PRF adotou uma política bem mais legal em relação à informática. Então quer dizer, se você já viu o edital, você viu que os assuntos cobrados na PF não foram repetidos na PRF. Graças a Deus. E para você que prestou a PF e não conseguiu, tem a chance de conquistar aí então o seu famoso, o seu sonhado, né, ingresso na Polícia Federal, seja na Polícia Rodoviária, né? Então, a partir de agora, acompanhe comigo qual foi o edital cobrado para a Polícia Rodoviária Federal. Vamos lá. Olha só. Na Polícia Rodoviária Federal, o edital cobrado foi esse aí, ó. Nós temos 5 itens que são ali cobrados para a informática. Então vamos lá. Primeiro item aí que a gente tem, conceitos de internet e intranet. Beleza, um assunto abordado aí na maioria das aulas de informática e também na maioria dos concursos. Esses conceitos você precisa ter para poder fazer essa prova. Aí depois vem conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Também é um assunto comum cobrado aí pelo CESP. Depois, ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais. Também é um assunto velho conhecido do CESP. Noções de sistema operacional, ambiente Linux e Windows, ok? Também é um assunto tranquilo. Acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Então, assuntos relacionados à tecnologia moderna que a gente tem atualmente. Redes de computadores, também um assunto aí ligado de maneira também tranquila em relação às questões do CESP. Conceitos de proteção e segurança, a segurança da informação também está presente. Noções de vírus, worms e pragas virtuais, ou seja, definições de cada um desses elementos, e aplicativos para segurança, antivírus, firewall, anti-spyware, etc. Né? Então, nós temos aí esses elementos. E, por fim, a computação em nuvem, cloud computing. Então, galera, o que eu reservei para vocês em relação ao edital da Polícia Rodoviária Federal? Primeiro, eu separei para você para explicar em detalhes alguns elementos desse edital em forma de questões. Questões que foram adotadas pela própria PF, que traz ali exatamente alguns dos assuntos cobrados aqui nesse edital. Você viu que nesse edital você não precisa se preocupar com pacote Office e LibreOffice, graças a Deus, né? Então quer dizer, já é uma forma de você ficar mais tranquilo em relação a isso, não tem linguagem de programação. Então, você que já estudou para a PF, a bagagem que você estudou pode ser aplicada aí na PRF. Então, informática não vai ser um bicho de 7 cabeças para esta prova. Então, olha só, uma das vantagens que você tem, que estudou para a PF, é que todo o assunto que você estudou se aplica para esta prova. Então, na realidade, você tem assuntos a menos. Então, quer dizer, fica mais fácil de você aprimorar o seu estudo. E uma forma de aprimorar os estudos para informática é fazendo o quê? Exercícios, questões de prova. Então, vamos ao nosso primeiro assunto. Vamos lá. Primeiro assunto aqui é o quê? Conceitos de internet e intranet. Primeira coisa que a gente precisa saber, a gente precisa definir o que é um e o que é outro. Aí eu coloquei ali para você, intranet, conexão em rede interna de computadores e empresas a fim de compartilhar informações corporativas. Galera, a intranet, ela é nada mais, nada menos do que uma rede interna, não é isso? Então, o que é a intranet? Intra quer dizer dentro. Então, algumas empresas adotam a intranet como um sistema.
Por quê? É muito mais tranquilo você fazer atualizações na intranet do que nos antigos sistemas que eram adotados nas empresas. Então pensa da seguinte maneira, uma empresa precisa fazer uma atualização de um elemento dentro do sistema. Só que aí o sistema ele está instalado em uma máquina. Se eu vou atualizar o sistema, eu tenho que atualizar o sistema de cada máquina. Então eu teria que ter um técnico que fizesse isso. Agora, através da intranet, não. Onde que eu faço a atualização? No servidor. E aí, lá no servidor fazendo essa atualização, quem for acessar aquela informação na empresa já vai receber a informação atualizada. Então, intranet. Intranet é um acesso restrito, somente pessoas autorizadas podem ter acesso, que são acessados de dentro de uma empresa. Agora, a empresa ela também pode adotar o acesso externo, que aí no caso a gente chama de extranet. Então, quando você tem uma pessoa que pode fazer o home office, dependendo do grau de importância dessa pessoa, ela pode trabalhar extranet ou ela pode trabalhar intranet. Como assim? Intranet, estou na empresa. Estou lá trabalhando, acesso as informações através do meu login e senha e vejo o conteúdo que está disponibilizado para mim. Dependendo do grau de importância, eu posso ver mais coisas ou menos coisas. Estou trabalhando em casa, então eu posso acessar esta página privativa da minha casa de qualquer computador que eu tenha em casa. Então, nesse caso, eu estou acessando a extranet. E dependendo da empresa, você pode ter informações que são diferenciadas em relação ao acesso interno e o acesso externo. Exemplo, uma empresa dentro da intranet pode fornecer para você a possibilidade de criação de novos contratos. E fora da empresa, você não pode criar novos contratos, você só pode consultar. Isso varia de empresa para empresa, beleza? Agora, se eu sou importante para a empresa pode me fornecer um notebook e neste notebook você ter ali integrado a ele, configurado nele, o que a gente chama de conexão privativa, a VPN. E aí a VPN, estando configurada naquele computador, da sua casa, quando você acessar, você não vai estar acessando a extranet, você vai estar acessando a intranet. É como se eu estivesse na empresa. Então, todas as pastas compartilhadas na rede através do servidor da empresa também estarão listadas para mim naquele computador. Então é como se eu estivesse em casa. Mas para isso, você precisa ter o quê? Uma VPN, e essa VPN ela é configurada pela própria empresa, beleza? E aí, no caso, só vai funcionar naquele computador que foi configurado. Por isso que eu falei para você, se eu acessar de qualquer computador, eu vou acessar a extranet, porque não existe esse tipo de restrição. Então, a partir do momento que eu acesso essas informações, mas mantendo a mesma configuração que eu teria trabalhando dentro da empresa, aí eu tenho uma VPN instalada em um determinado computador. Beleza? Então, colocando na cabeça, intranet. Intranet, rede interna, acesso privativo, somente colaboradores ou então somente pessoas autorizadas podem ter acesso. Intranet também pode ser acessada de fora, através de uma conexão privativa. Quando eu acesso de fora, e aí nesse caso não estou usando a VPN, aí eu estou acessando a extranet. Perfeito? Agora vamos ver internet. Vem comigo. Internet. Conexão de computadores em rede mundial em forma de teia, TCP/IP, protocolo que possibilita a conexão de todos os tipos de computadores, enfim, troca de mensagens, transferência de arquivos. Bom, internet. Galera, a internet, ela é uma rede mundial não apenas de computadores. Hoje em dia a gente pode conectar o quê? Qualquer coisa na internet. Você já ouviu falar no termo internet das coisas? Coisas se conectam hoje em dia. Então você tem lâmpadas, você tem, inclusive, geladeira. E uma coisa que eu achei recentemente, assim, bem estranho, caixa de ovo, galera. Você já pensou? Uma caixa de ovo com acesso à internet? Pra que uma caixa de ovo vai ter acesso à internet? Para que quando você coloque os ovos ali, os sensores que estão nessa caixa de ovo saiba que essa caixa ela está preenchida ou não. Aí você, pelo seu celular, olha, que chique, você pelo celular vê, deixa eu ver se eu preciso comprar ovos. Ah, olha, já gastei 5 ovos, então eu vou comprar aqui uma dúzia. Então,
Isso daí é uma realidade, não é uma coisa assim futurista. Já existe. Então, hoje a internet das coisas possibilita que qualquer coisa possa se conectar. Mas, para que esses elementos possam ser conectados, nós teremos ali a presença de um protocolo. E o que é protocolo? Protocolo é um conjunto de regras que precisam ser seguidas, isso em português. E no caso da informática, protocolos são exatamente ações que devem ser seguidas para atingir o determinado objetivo. E na internet, para que esses equipamentos, essas coisas possam ser conectadas, o protocolo TCP/IP é o protocolo principal. TCP significa transmissão e IP endereço. Então, através de uma transmissão e de um endereço, nós temos então os equipamentos conectados, beleza? E aí, em relação à internet, nós podemos abranger vários assuntos. Um dos assuntos que é cobrado pelo CESP é o conceito de URL. Então, quando a gente trabalha na internet, a gente vai acessar as informações através de uma URL. Essa URL quer dizer localizador uniforme de recurso, pode trazer para você o quê? O endereço de um determinado site, a localização de um arquivo, ou então você pode fazer a impressão de alguma coisa através de uma impressora que esteja conectada à internet. Hoje em dia, as impressoras, quando você compra, você pode deixar essa impressora online. E aí você pode imprimir a impressora estando ligada e conectada à internet de qualquer lugar do mundo. Isso já acontece com algumas empresas, né, que possuem as suas filiais espalhadas ali, seja entre estados ou até entre países. Aí a gente tem uma multinacional, que é possível sim eu mandar um documento e esse documento ser impresso lá naquela impressora onde que está aquela determinada empresa. Beleza? Aí eu separei algumas questões que envolvem exatamente esses termos, a intranet e a internet. Vamos lá, vamos conhecer? Vem comigo. Olha só. Primeira questão que eu deixei ali separada para você aí do CESP, acerca das características de internet, intranet e rede de computadores, julgue o próximo item. O URL é um endereço virtual utilizado na web que pode estar associado a um sítio, um computador ou um arquivo. E aí, certo ou errado essa afirmação? Está certa, né? Ah, professor, isso daí é um tipo de questão muito fácil. Onde que caiu essa questão? Caiu na Polícia Federal, meu amigo. Olha aí, tá vendo só? Então, Polícia Federal, não pensa que vai ser assim um bicho de 7 cabeças. Na última prova que a gente teve da Polícia Federal, muitas pessoas reclamaram, falaram que foi difícil, etc. A prova, ela exigiu um conhecimento maior por conta da exigência do edital. Mas em relação aos conceitos básicos que a gente tem, que foi cobrado aqui no edital da Polícia Rodoviária, são questões simples, como essa daí, que você pode matar de cara. Só que, pelo amor de Deus, não fique perdendo tempo em questão que você julgou difícil. Aí você fica lá bitolado. Puta merda, essa questão aqui tá difícil. O que você está fazendo? Tá perdendo tempo e tá perdendo foco na prova. Fazendo isso, você acaba se desconcentrando e prejudicando para o resto da prova. Não faça isso, galera. Tá difícil? Pula a porcaria da questão e vai para a próxima, entendeu? Não fique perdendo tempo tentando analisar e achar uma solução para aquela situação. Beleza? Bora, vamos seguir aqui e ver mais uma questão sobre o assunto. Olha lá, coloquei para você. A internet pode ser dividida em intranet, restrita aos serviços disponibilizados na rede interna de uma organização, e extranet, com os demais serviços, exemplo, redes sociais e sítios de outras organizações. E aí, galera, você acha que essa afirmação ela está certa ou ela está errada? Primeira coisa que a gente tem que analisar ali nessa afirmação, né? Ele diz o seguinte, que a intranet é uma rede interna. Perfeito. Só? Não. Então, quer dizer, a intranet ela também permite acessos externos. Isso varia de empresa para empresa. Tem empresa que realmente o acesso é só interno, mas tem empresa que permite o acesso interno e externo. Então, a partir do momento em que eu classifico desta maneira, aí fica errado. Então, quando ele fala lá
que a internet pode ser dividida entre intranet, restrita aos serviços disponibilizados na rede interna de uma organização. Ponto. Só pode ser dessa maneira? Tá errado. E extranet, onde os demais serviços, como redes sociais, etc., podem ser acessados. Não, a internet não está dividida dessa maneira. Portanto, a afirmação ela está o quê, galera? Errada. Vamos lá colocar o errado ali então na questão. Ó, errado, beleza? Então, onde está o erro aqui na questão? Primeiro, a internet pode ser dividida entre intranet restrita aos serviços disponibilizados na rede interna de uma organização. Aí acaba aqui. E extranet com os demais serviços. Não, eu posso ter a extranet ligada também dentro de uma intranet, ok? Agora, segue o bonde. Nós temos aqui agora um outro assunto, olha lá, que eu separei ali no edital para você. Utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Galera, hoje em dia, o que a gente consegue fazer em uma internet? Você consegue fazer uma série de coisas, não é isso? Você consegue ouvir música, você consegue assistir um filme, você consegue armazenar as informações em um determinado servidor, que é o que a gente chama de computação em nuvem. Então você tem várias ações que podem ser adotadas através da internet. E é justamente aí que entra o que está sendo cobrado aí no edital, a utilização desses recursos através da internet ou da intranet. E aí eu separei algumas questões que envolvem isso que você deve prestar atenção. E uma dessas questões eu peguei da Polícia Federal. Uma questão que muita gente julgou até significativamente, assim, difícil. Mas não é, você vai ver. Olha aqui, ó. A respeito da utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet, julgue o item seguinte. Nas aplicações multimídia, os fluxos de dados podem conter áudio, vídeo e metadados que viabilizam a sincronização de áudio e vídeo. Cada um desses três fluxos pode ser manipulado por diferentes programas, processos ou hardware, mas para que os fluxos de dados de determinada aplicação multimídia sejam qualitativamente otimizados na transmissão ou no armazenamento, eles devem ser encapsulados juntos em um formato de container. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, galera. A partir do momento em que eu tenho ali um acesso a um determinado conteúdo multimídia, onde eu tenho áudio e vídeo, o áudio e o vídeo, eles são separados? Não, eles estão dentro do mesmo arquivo, certo? Imagine que você tivesse que baixar na internet o vídeo e depois baixar o áudio. Não teria um problema de sincronismo? Teria, né? Antigamente você tinha isso. Inclusive, em alguns casos, você poderia baixar o vídeo, baixar o áudio e baixar a legenda. E aí você colocava esses arquivos separados dentro do seu player de vídeo. E aí, às vezes, tinha que fazer o ajuste de sincronismo para que a legenda, o áudio e o vídeo estivessem ali devidamente sincronizados. Hoje, você não precisa mais disso. Hoje, você tem o quê? Todos esses elementos agrupados em um container. E aí, você consegue assistir sem ter nenhum tipo de perda de sincronismo. Portanto, a afirmação, ela está o quê? Correta, né? Então, vamos colocar o correto lá? Olha lá. Correto. É isso mesmo. Então, a partir do momento que ele traz a palavra viabilizam a sincronização de áudio e vídeo, você já tem que pensar, pô, o áudio e o vídeo, hoje, eles são o quê? Encapsulados de que maneira? Juntos. Para quê? Para que não tenha perda na sincronização. E aí, no caso, todos esses arquivos, eles são abrigados em uma forma de container. Então, eles estão encapsulados dentro do mesmo arquivo, do mesmo elemento. Ok? Beleza? Segue o bonde. E agora a gente vai falar de outro elemento, ó, ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais. Então, galera, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo alguns elementos
que são abordados no edital e eu estou trazendo para você em forma de questões para a gente comentar, beleza? Então, que tipo de questão que eu reservei para você sobre esse item que está no seu edital? Quando ele fala de aplicações de navegação, ele está falando do quê? De navegadores de internet. E o que pode ser cobrado em relação a navegadores de internet? Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Peguei uma questão e a questão é essa daqui, ó. Em determinado computador, no histórico de navegação de um usuário do Google Chrome, observou-se que havia na lista de endereços acessados mais sítios com endereços iniciados com HTTPS do que com HTTP. Nessa situação, com base somente nessa informação, conclui-se que esse usuário acessa mais sítios de intranet do que de internet, uma vez que uma das prerrogativas da intranet é o caráter limitado ao seu acesso. Galera, o fato de eu ter o HTTPS significa que eu só tenho acesso à intranet? Não. Então, nesse caso, a afirmação ela está o quê? Ela está errada. Então, galera, a partir do momento que nós temos esses dois protocolos de navegação, o HTTP e o HTTPS, ambos podem ser acessados tanto pela internet quanto pela intranet. Agora, eu não posso classificar que o HTTPS seja exclusivo para a intranet. Então, nesse caso aí, a afirmação está errada, não tem nem questão aí que a gente possa levantar que poderia trazer ali a afirmação correta. Beleza? Vamos ver mais um elemento aqui? Vem comigo. Mais uma questão, olha lá. Por meio do Google Chrome mais recente, André necessita acessar a partir do seu dispositivo móvel os dados armazenados na sua estação de trabalho, referentes à navegação que ele realizou também usando o Google Chrome mais recente. Nessa situação, André terá sucesso se efetuar login no Google Chrome com o mesmo usuário na estação de trabalho e no dispositivo móvel, o que lhe permite ter acesso às senhas, ao histórico e aos favoritos em todos os dispositivos configurados. E aí, essa afirmação ela está certa ou está errada? Galera, a afirmação ela está correta. Primeiro, pelo seguinte, olha só, o Google Chrome, ele sendo acessado de maneira logada, porque você pode se logar ao Google Chrome, seja no seu computador e no seu celular, se você tem os dois logados, tudo será sincronizado. Então, uma pesquisa que você efetua no seu celular também será refletida lá no seu computador. Então, todas as ações feitas no navegador são sincronizadas, inclusive as senhas que você tem de acesso que estão armazenadas no navegador. Portanto, essa afirmação ela está correta. Vamos lá pôr o correto nela aí, ó, certo? Então vamos lá. Belezinha! Outra questão aí a respeito, né, do assunto que a gente separou. Os acessos a e-mail e a grupos de notícias via web ou via software do cliente geralmente oferecem os mesmos tipos de opções de uso e permitem que as contas de e-mail sejam acessadas a qualquer momento, de qualquer lugar, desde que as mensagens estejam armazenadas com cópia no servidor de e-mail. E aí, galera, olha só, vamos destacar aqui o que está escrito que é importante. Acesso a e-mail. Então, o acesso a e-mail, grupos de notícia via web ou via software do cliente, oferecem os mesmos tipos de opções de uso. E permitem que as contas de e-mail sejam acessadas a qualquer momento, de qualquer lugar, desde que as mensagens sejam armazenadas com cópia no servidor de e-mail. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ele está falando de um acesso que a gente tem aos nossos e-mails que pode ser feito através de um programa gerenciador de e-mail, que pode ser o Microsoft Outlook ou o Mozilla Thunderbird, e aí eu posso ter o programa instalado no computador e acessar as informações que estão, né, nesse Outlook, mesmo em outro lugar, ou seja, acessando num computador através